Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa hora bendita em que nos reunimos para o estudo da Tua Palavra, e suplicamos, Deus, que graciosamente Tu nos encontres com a Tua Palavra nessa hora, que as nossas vidas sejam tocadas, a nossa mente possa compreender a revelação do Senhor. Dá-nos essa graça, nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, há uma questão, antes de retomarmos aonde estamos exatamente, eu queria ponderar rapidamente. Eu recebi uma mensagem no Facebook, um irmão que está acompanhando os estudos via internet, sobre aquela questão do nome de Deus. Ele ficou na crise porque a pronúncia Jeová é uma pronúncia blasfema. Muito bem, então, como a gente estava sem o quadro, agora tem o quadro, Tadeu, me acompanhe aí, por favor. Aqui. Como eu disse para vocês, o problema da perseguição do Apocalipse está essencialmente ligado a uma palavra, a palavra Senhor. Porque essa palavra, ela adquiriu um sentido, na época do Novo Testamento, de alguém que era divino, ou alguém ou alguma coisa. Como que isso aconteceu? Bom, no Antigo Testamento aparece o nome de Deus. Isso aqui é o nome de Deus em hebraico. Esse nome não pode ser pronunciado a menos que seja numa situação pactual. Por isso, esse nome é um nome considerado impronunciável, para que não haja maldição na vida daqueles que usarem o nome de Deus de forma vã, como diz o mandamento: não tomareis um nome. Aí aparece em hebraico isso aqui: não tomareis um nome X em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então, toda vez que o judeu via isso aqui, ainda que ele soubesse a pronúncia, e os judeus sabem a pronúncia do nome de Deus, eles usavam a palavra Adonai, que é exatamente o significado de Senhor. Com o passar do tempo, principalmente na época intertestamentária, Adonai, para o judaísmo, passou a se referir exclusivamente a Deus. Quando eles queriam falar de outro Senhor que não fosse Deus, eles usavam outra palavra, que era a palavra Baal. Baal. De onde vem o Deus Baal? Baal significa senhor, marido, dono, déspota, assim, um monte de coisa. Então, quando eles queriam falar de um outro senhor, falavam de Baal, mas Adonai era só Deus. Quando foi feita a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, Adonai foi associado com a palavra grega Kyrios, que também significa Senhor. E então, para o judeu, toda vez que você falava de Kyrios, você estava se referindo ao divino. Kyrios é Deus. Esse é o ponto pacífico. Aí chega a época dos romanos, o primeiro imperador romano, Otávio Augusto, passa a usar para si a ideia de César. César era a mesma coisa que Kyrios. Para os judeus, isso aqui é uma blasfêmia. O único Kyrios é o Senhor Deus. Aí o Novo Testamento chama Jesus de Kyrios,
O que é que o judeu entendia? Que o cristão chamava Jesus de Deus. Então o cristão ficou no meio do fogo cruzado. Porque para o Império Romano, o único Senhor, César. Para o judeu, Deus. Para o cristão, Jesus era de fato tanto Deus quanto o Senhor soberano de todas as coisas. E isso gerou a perseguição de todos os lados. Essa palavrinha foi uma palavrinha decisiva para essa perseguição. Agora, de onde surgiu essa pronúncia Jeová? Vocês viram que nessa palavra que eu coloquei aqui, aparecem algumas coisinhas que não tem ali. Esse pontinho, mais isso aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de sinais maçoretas. Os sinais maçoretas é o equivalente para nós de vogais. O hebraico não tinha vogal. Quando o hebraico praticamente foi se perdendo, como língua, isso lá no período da dominação grega, ano 200 mais ou menos antes de Cristo, um grupo de judeus decidiu criar um sistema de vocalização para facilitar a alfabetização. Até hoje no judaísmo não se usa vogal para ler. Se você for a Israel um dia ou achar no Google lá, você vai ver que o jornal em Israel só tem consoantes, não tem vogais. Mas para alfabetizar se usa vogais. E a única palavra que não foi vocalizada, nome de Deus. O nome de Deus não foi vocalizado. E aí ficou o mistério. E aí, como é que pronuncia isso? Qual é a pronúncia do nome de Deus? De cara para nós deveria ficar claro o seguinte: não é necessário saber isso. O Novo Testamento todo, ele cita o Antigo Testamento várias vezes. Ele cita passagens do Antigo Testamento onde o nome de Deus aparece. E no Novo Testamento, em momento algum se usa o nome de Deus, sempre se usa Kyrios. Se os autores do Novo Testamento não usaram o nome de Deus, por que eu acho que eu devo saber usar o nome de Deus? Quando Cristo instrui a igreja sobre a oração, ele diz que a gente deve orar no nome dele, Jesus, e não no nome de Deus. Ou seja, não é para usar mesmo. Mas a curiosidade humana é pior do que se possa imaginar. E na Idade Média, na Alta Idade Média, na época da Reforma, na época da Renascença, quando se faz um processo de redescoberta de hebraico, de grego, cultura antiga, não sei o que, surgiu o questionamento. E aí, como é que pronuncia isso? Como o judeu não fala, sob hipótese alguma isso, alguns linguistas iluminados da época da Renascença acharam que podiam decifrar o mistério. Se usava Adonai para se referir ao nome de Deus, os caras entenderam que as vogais de Adonai tinham alguma coisa a ver com o nome de Deus. Então eles pegaram a vocalização de Adonai e fizeram uma transposição para o nome de Deus. Aqui nós temos um iod. O iod não aceita um ratef, que é esse tipo de vogal aqui. Ele só aceita esses dois pontinhos nessa situação, daquilo que a gente chama no hebraico de semivogal. Então, pegou-se esses dois pontinhos, os caras colocaram aqui embaixo. E daí surgiu IE, porque esse pontinho aqui tem som, esses dois pontinhos têm som de E. Como você está vendo, tem um pontinho em cima dessa letra, que é a mesma letra que está aqui.
Então a gente será, então é porque o som é o mesmo. Ador e errou. E meteram um pontinho aqui em cima. Como a última vogal é um patá, som de A, e aqui eu tenho um câmex, que também é vocalizado como A, ou pode ser vocalizado como A, eles entenderam, é um outro tipo de A. E meteram debaixo dessa consoante o som do A, formando um câmex V. Então essa letra passou a ser usada tanto como vogal como consoante. E Jeová. E disso surgiu então a pronúncia para o português Jeová. É óbvio. Porque essa lógica ela é tão brilhante quanto você pegar o meu nome e colocar só as consoantes. Essas são as consoantes do meu nome. E você diz assim, rapaz, a gente não sabe como é que pronuncia isso, porque pode pronunciar de diversas maneiras essas consoantes. Como é que se pronuncia? Ah, esse nome é de origem britânica. Sim. O meu nome é de origem britânica. A escrita do meu nome é totalmente britânica. Ainda que meu pai seja um cearense, minha mãe uma paraense, eu seja uma mapaense, mas o meu nome é britânico. E na verdade eu sou descendente de português. Mas tudo bem, esse nome é britânico. Há alguma alternativa na Inglaterra para esse nome? Na pronúncia, sim. Os britânicos substituem isso aqui pelo apelido Billy. Bill é próprio do americano, mas a cultura inglesa é Billy. Aí você diz, ó o mistério. É que as vogais de Billy são as vogais escondidas do nome dele. Aí você pega e coloca aqui o I, o Y, e deu certinho o meu nome, não foi? Esse cara aqui, eu não conheço. Eu conheço esse cara aqui, ó. Esse não é o mesmo desse. Esse aqui não é o mesmo desse aqui. Então, quando você fala Jeová, você na verdade acabou criando um falso Deus, uma falsa identidade para Deus. E porque é uma falsa identidade, é uma blasfêmia. Você está cultuando um Deus que não existe. Jeová não existe. Existe este aqui, cujo nome é impronunciável. Um outro grande problema é voltar ao Novo Testamento. Se o Novo Testamento diz que eu tenho que orar em nome de Jesus, e os autores do Novo Testamento não usaram o nome de Deus, por que eu quero saber o nome de Deus? Com certeza não é para que Deus seja honrado e glorificado. Eu quero saber o nome de Deus para a soberba do meu coração. Isso é pecaminoso. Então, respondendo aí a pergunta do Rodrigo, né, que fez essa pergunta no Facebook, essa é a questão do porquê que Jeová é blasfemo. E as igrejas deveriam parar com essa besteira de ficar cantando Jeová Rafá para cá, Jeová não sei das quantas para lá, largar dessa cachaça, porque isso não é bíblico e é pecaminoso aos olhos do Senhor. Ok? Então, explicado isso aqui, eu só espero que vocês não façam como meus alunos da pós-graduação, que quando eu termino de explicar um negócio, mas aí, pastor, como é que pronuncia mesmo? A gente acaba dizendo, não pode, não deve ser pronunciado. Como é que pronuncia mesmo? É só para nós. Só aqui pro grupo secreto, só para os iniciados. Ok. Então, tendo feito esse parêntese,
voltemos ao Apocalipse, a fim de fecharmos a segunda parte do nosso estudo, onde nós estamos examinando agora a introdução do livro. Primeiro nós fizemos a introdução da literatura apocalíptica e estamos terminando hoje a introdução ao livro. E a pergunta agora que fica é: que fim o autor do Apocalipse, no caso João, pretende alcançar ao escrever esse livro? Aonde João quer chegar com tudo que ele escreveu? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a preocupação de João não é uma preocupação teológica. Com o advento da universidade, na Idade Média, todo estudo bíblico passou a ser na perspectiva teológica. Mas quando a Bíblia está sendo escrita, a perspectiva não é teológica. Toda a perspectiva bíblica é pastoral. É por isso que a gente insiste naquela tecla de que o lugar próprio da teologia não é a sala de aula, não é o banco da universidade. O lugar próprio da teologia é a igreja, porque a Escritura nasce como preocupação pastoral de Deus com o seu povo. E dessa preocupação pastoral nós extraímos a teologia que deveria alimentar a prática pastoral. Ou seja, toda a teologia teria que ter uma preocupação pastoral. Apocalipse nasceu dentro dessa perspectiva, e qualquer livro da Bíblia nasceu na perspectiva pastoral. Nenhum autor bíblico decidiu escrever porque havia uma disputa teológica. Vamos disputar teologia, vamos ver quem sabe mais teologia. Não, havia um povo de Deus sendo agredido pelas heresias, havia um povo de Deus sendo agredido por um sistema político, econômico, religioso. Havia alguma coisa perturbando a caminhada do povo de Deus, afastando o povo de Deus da verdade de Deus. E então Deus revela a Escritura ao longo da história para tratar pastoralmente daquelas questões. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. João quer tratar no Apocalipse de um povo perseguido, de um povo sofrido, de um povo que, como nós vimos, estava passando por uma série de situações problemáticas. Entre elas, nós vimos aqui, então logo meu PowerPoint queira funcionar, perseguição religiosa que gerava no povo morte espiritual, esfriamento do primeiro amor, tolerância à imoralidade, idolatria, heresias. E então João quer tratar disso. Isso é uma perspectiva pastoral. Agora, como ele quer tratar isso? Chegar aonde com isso? Pelo menos algumas questões se manifestam. Primeiro, João tem o vivo interesse de despertar os cristãos para a realidade de que o confronto estava começando e que a perseguição seria inevitável. João não é um profeta da vitória. João é um profeta do caos. Ele vai lá e dizer: olha, o negócio é o seguinte, a batata de vocês está assando mesmo, e o negócio vai ficar pior, e muita gente já morreu e outros ainda vão morrer, porque é assim que Deus trata conosco. Deus não trata conosco
com falsas promessas. Deus trata com a realidade. Deus trata dizendo o que é. João poderia chegar, olha, irmão, vai ter uma grande bênção, Deus vai mandar uns cavaleiros aí, vai arrebentar com tudo. Não. É verdade que Deus vai julgar a história, mas isso talvez não aconteça antes de vocês se arrebentarem todinhos. É verdade que Deus vai punir todos aqueles que perseguiram o povo de Deus. Mas talvez você tenha que morrer antes de Deus vir punir. Então João quer tornar para esses cristãos muito claro que essa é a dura realidade. Então me preocupa quando eu vejo pastores que, em vez de tratar da dura realidade da vida das pessoas, ficam cobrindo de promessas, de fantasias, de fantástico mundo de Bob, como se a vida fosse um joguinho de palavras mágicas. Eu tomo posse, determino, pronto, a realidade vai ser transformada. Não, não vai ser transformada. A realidade é má. A realidade dia a dia é má. E João quer deixar isso muito claro. E ele é um pouquinho mais sarcástico nesse sentido. Irmão, está só começando. Se você está achando que o negócio está no auge, está no fervo, não, é só o princípio das dores. E realmente João estava certo. As perseguições que se levantaram contra a igreja até o 4º século foram cada vez piores. Elas vinham carregadas de requintes de crueldade. Isso aqui é o cristianismo. Isso aqui é a fé cristã. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu lembro de uma pregação do Ricardo Gondim uma vez, na época que o Ricardo Gondim ainda estava crente. Ele fez essa pregação lá no seminário onde eu estudava, na época que eu estudava. E que ele dizia que a evangelização na igreja primitiva era mais ou menos do tipo assim: cara, eu tenho duas notícias ruins para te dar e duas notícias boas. Primeira notícia ruim: você é um pecador desgraçado e você vai para o inferno. A segunda notícia é essa boa: Cristo morreu para lhe salvar. Tudo bem. Você quer aceitar Jesus? Ele pode lhe salvar. Amém, quero. Agora tem outra notícia ruim para lhe dar. Porque você aceitou Jesus, os caras vão te perseguir, vão te matar, e não vai ser assim uma morte simples. Uns vão te jogar para os leões comerem, outros vão te jogar nas arenas para os gladiadores te dilacerar todinho na frente dos outros. Essa é a notícia ruim se você aceitar Jesus. Você tem certeza que você quer aceitar Jesus? Qual é a notícia boa? É que depois de você morrer você vai estar no céu. A notícia não é Deus vai te livrar disso. Não, tu vai passar por isso. Você quer aceitar Jesus? A evangelização na igreja primitiva era assim, era essa a noção que os caras tinham. Crer em Jesus é ser marginalizado, é ser perseguido, é ser jogado para os animais comerem nas arenas, para os gladiadores dilacerarem. É isso, aceitar Jesus. Não havia promessa: Deus vai mandar os anjos dos céus para te livrar, vai te dar vitória, tua vitória vai ter sabor de mel, irmão. Não vai ter nada. E Apocalipse é um livro desses. Ele não vem dizer para você: Deus vai te livrar.
Pode até ser que ele livre você, mas vai ter tanta gente morrendo por causa desse evangelho. E essa é a primeira questão que ele quer deixar claro. Ele escreve esse livro para tornar claro aos irmãos que o confronto está apenas começando e que a perseguição vai ser inevitável mesmo. O segundo propósito dele é instruir e corrigir as igrejas quanto às suas posturas éticas e teológicas. O livro do Apocalipse tem uma preocupação em mostrar para essa igreja como eles devem viver diante daquela perseguição, que comportamento ético eles devem ter diante da perseguição. Por exemplo, para você comprar ou vender no império, você tinha que estar marcado pelo império, que é o lance lá do número da besta, que os caras vão ter marcado, blá 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 blá, aquela besteirada toda que os caras falam por aí. Ele diz que vai ter uma marca na mão. O que é marca na mão? Aí os malucos acham que é um código, um chip que vão colocar, que aí você vai passar em vez do cartão de crédito. Pronto, aqui ó. É a marca da besta, irmão. É tolice. Todas as vezes que um súdito romano passava diante da estátua do imperador, toda a cidade romana tinha a estátua do imperador para que ele fosse venerado e cultuado. Todas as vezes que ele passava, ele tinha que erguer a mão em direção à estátua e dizer: Ave César, saudação de César como Deus. Para saber se o cara era fiel ao império, quando ele entrava no boteco lá para comprar alguma coisa, o dono do boteco dizia: Ave César. E o outro infeliz tinha que levantar a mão e dizer: Ave César. Sabiam que eram fiéis ao império. Agora você pode comprar. Se ele dissesse: Ave César, vou comprar um quilo de feijão, chama um soldado romano. Esse cara é infiel à pátria, ao império. Aí o que acontecia? O cara não comprava, o cara era despojado do que tinha, e o cara que o denunciou ganhava uma parte do despojo por ter sido leal ao império. A marca da mão não tem nada a ver com o chip dessa besteirada aí. Tinha a ver com o comprometimento ideológico imperial. E a marca da fronte, quando o cara chega diante da estátua, antes de levantar a mão e dizer Ave César, ele precisa baixar a fronte em reverência ao imperador. Era simplesmente isso. Nós fazemos isso, mas em relação a Cristo. A Igreja Católica até tem de uma forma até mais forte. Quando o católico passa na frente da igreja, pode estar no ônibus, a pé, o que for, ele passa em frente da igreja e ele faz o sinal da cruz. Por que ele faz o sinal da cruz? É o simbolismo para dizer: Cristo está nesse lugar. E ele o reverencia. Simplesmente isso. Aí os malucos evangélicos aí inventaram um monte de abobrinha sobre isso que eu nunca vi. Não pode fazer o sinal da cruz, irmão. Ai, ai, ai. Os cristãos tinham o hábito de fazer essa persignação, de fazer o sinal da cruz 3 vezes ainda. Só que eles não faziam levantar a mão para o imperador.
cristão diante de Cristo reverencia, ele curva a sua cabeça, mas não diante do imperador. Então a mudança conceitual é profunda. Então João vai escrever que é para corrigir a igreja que havia apostatado, nós vamos ver algumas delas, que estavam apostatando da postura ética correta para poder andar bem com o império, e estava abrindo mão da postura teológica correta para poder ser agradável à sociedade. E João vai escrever pesado para denunciar essas igrejas. Pastor, Diga. o número, o que tem a ver o meio ambiente relacionado aqui? Eu já expliquei, irmão. Já expliquei, já coloquei no quadro, já fiz a conta. Você está atrasado. Assista o primeiro vídeo ou o segundo vídeo. Lá na internet procura. 666 é o número de Nero, do nome de Nero. Tá? César Nero. Quando você soma as letras de César Nero, 666. Ok? Terceiro objetivo de João ao escrever o Apocalipse: denunciar o império. Ele queria dizer que o imperador era uma besta mesmo. Nos dois sentidos. Falando sério, teologicamente, o imperador era a besta, e a besta era um poder que estava debaixo da autoridade de Satanás. Então ele quer dizer aos cristãos: não se iludam não, isso é uma ação de Satanás contra a igreja. O imperador está agindo como um bicho domado por Satanás. Então ele queria denunciar o império e queria denunciar com isso os pecados do império. Porque qual era o erro, aliás, o maior perigo nesse momento para a igreja? Era a igreja começar a perder de vista que o comportamento, a atitude imperial, ela era pecaminosa. De repente, não tem nada a ver, a gente não precisa ser tão radical assim, a gente não precisa ter essa rejeição assim. E algumas igrejas já estavam tendo. Então João quer mostrar qual é o pecado do império, como ele está contra Cristo, como Satanás usa a estrutura social para fazer frente a Cristo. E diante dessa denúncia, João procura demonstrar como é que vai chegar ao fim dessa turma toda. Como é que Deus vai lidar com essas estruturas que se opõem a ele, inclusive o capiroto, o danado, o endiabrado do Satanás. Como é que Deus vai lidar com eles? Como é que Deus vai puni-los? Então João também quer revelar isso. E aí entenda uma coisa interessante: como é que Deus trará a vitória? Mas não é a vitória do crente, entendeu a diferença? É a vitória do Senhor contra aqueles que se opõem a Ele. Então os caras não pediam, clamavam: vai dar a minha vitória. Eles queriam ver a vitória do Senhor contra os seus inimigos. Não é que nessas musiquinhas tolas, né? Não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou sair. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Vai caçar sapo. A vitória é do Senhor sobre o sistema que se opõe a Ele. E dentro dessa vitória, muitos soldados vão morrer. Talvez eu e você.
Nós não sabemos o que está vindo por aí. Quer dizer, a gente sabe o que está vindo por aí, a gente não sabe quando vai chegar. À medida que você vê a igreja caminhando de mãos dadas com uma sociedade corrupta, pecaminosa, ímpia, é óbvio que aqueles que quiserem se manter fiéis à Escritura serão perseguidos, e isso não é apenas uma perseguição ideológica. Quando isso virá, nós não sabemos. Mas pode vir em tempo de nos alcançar e nós sermos esses soldados que vão tombar pelo caminho mortos, literalmente. Mas João quer mostrar, Deus vai vingar, mas não é por causa de nós, é por causa dele, da honra dele, da glória dele. E então João coloca uma quarta razão, nós percebemos uma quarta razão para João escrever o Apocalipse. Diante de todas essas notícias assim tão boas, você vai morrer, uns vão te jogar na prisão, tu vai passar fome, notícias boas, né, que ele está dando. Ele escreve para estimular a fé e a perseverança dos cristãos. Porque à medida que a gente se vê cercado por situações difíceis, a nossa tendência natural é cair fora, é esfriar. Veja como nós somos. Qualquer coisa que aconteça na sua vida que você não esteja bem, a primeira coisa que você quer fazer é não ir à igreja. Ah, eu não estou bem. Eu acho engraçado, né, quando eu vejo isso, pessoas que estão atravessando um momento difícil na vida e não querem ir à igreja, ouvir a igreja. A minha pergunta é, o que está por trás desse coração? E só tem uma resposta: ele está frustrado com Deus. Deus não me poupou disso, também eu não vou na igreja, eu não quero ir na igreja. É simplesmente uma frustração egoísta do coração. Se não fosse uma frustração egoísta, independente do que estivesse acontecendo comigo, eu iria à igreja para encontrar o Senhor, para estar com o Senhor, independente do que estivesse acontecendo. Mas como é uma motivação egoísta, eu não vou, porque eu estou com raiva de Deus. Só que é feio dizer isso, né? Eu estou com raiva de Deus. Aí, não, eu não estava bem, eu não quis ir na igreja. Por que você está com raiva de Deus? Agora observe, são de coisas simples. O marido brigou com a esposa e vice-versa, aí não vamos na igreja, nós estamos bem. A situação financeira está apertada, eu também não vou na igreja. E várias desculpas bestas, várias coisas tolas. Agora você imagina num contexto de perseguição, em que não há uma promessa de que Deus vai te dar vitória, que na verdade o teu sofrimento vai servir para testemunho da glória de Deus. Como diria aquele personagem da Praça Nossa já falecido, né, a Vera Verão: epa! Negócio é esse que eu não vou ter vitória. Tem crente que reage assim, cara. Fica escandalosa. Porque ele não pode admitir que Deus seja honrado e glorificado no seu sofrimento. E em vez de ele estar feliz pelo sofrimento que há em ti, que glorifica ele, o cara fica revoltado: aí eu não vou na igreja. Você imagina uma perseguição. Então João tem que escrever
para estimular os cristãos verdadeiros a perseverarem diante dessa perseguição. E como é que ele faz isso? Lembrando a estes irmãos que estão sendo perseguidos com ele, porque ele está lá no fogo também. João não é o cara que está escrevendo de longe da perseguição. Ele está no ferro, cara. Ele está lá isolado na ilha de Pátmos porque o negócio estava feio para o lado dele. Ele está estimulando a perseguição, lembrando qual é a nossa verdadeira esperança. A minha verdadeira esperança é esse mundo caído, corrompido, destituído da graça e presença de Deus? Não. A minha esperança verdadeira é o céu, novo céu e nova terra. É isso que é a minha esperança. Por que os caras ficam revoltadinhos quando o problema acontece aqui nessa vida? Porque a esperança deles é aqui. A esperança que eles têm é essa vida. É como diz Paulo, cara, se a tua vida se limita a isso aqui, você é o mais infeliz de todos os homens. É por isso que os caras querem que Deus dê vitória aqui, resolva os problemas deles aqui, que Deus livre de toda perseguição aqui. E João vai dizer, não, a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é o celeste por vir. Isso é uma expressão antiga, o pessoal nem sabe mais o que é celeste por vir, né? É o céu que está por vir a nós. É o novo céu e a nova terra que está reservada para nós. Essa semana, a esposa do meu conselheiro bíblico, irmã Elizabeth Gomes, ela postou no Facebook uma carta de uma mulher que era esposa de um puritano no século 16 e 17. Ele havia sido preso por causa do Evangelho, e ele ia ser executado. Essa mulher tinha um filho, criança ainda, e ela mandou uma carta para ele na prisão alguns dias antes da execução. E a carta dela, eu com certeza não saberei expressar com a mesma riqueza que está na carta, mas em essência dizia para ele o seguinte: permaneça firme na sua confissão bendita em Jesus. A sua morte e o nosso sofrimento glorificam a Deus. E ainda que eu e seu filho fiquemos com saudade, porque você há de morrer, com certeza Deus nos tem reservado a eternidade para andarmos juntos. Você entende isso? Se fosse a igreja evangélica atual, os irmãos iam estar desesperados, que nem lá no caso do pastor do Irã. Prenderam o pastor lá, vamos orar para Deus libertar, dar vitória, não sei o quê. Larga dessa cachaça, rapaz. Deus dá a vitória quando Ele quer dar a vitória, se isso for glorificado. E se Ele não quiser, Ele vai fazer com que os caras lá matem o pastor, para que na morte dele Deus seja glorificado e o testemunho do Evangelho resplandeça aos homens. Kenneth Latourette, um dos maiores historiadores do cristianismo, para nossa alegria, a obra dele está em português. São 2 baita volumes de história da igreja.
quase 2.000 páginas de análise científica da história. Custa 200 e trololó o livro. Ele diz uma coisa fantástica sobre o período da igreja primitiva. Ele diz: a semente do crescimento da igreja no período primitivo foi o sangue dos mártires. Quanto mais pessoas morriam por causa do Evangelho, mais o Evangelho avançava por causa do testemunho desses homens, dessas mulheres para o mundo. A esperança bendita está onde? Nessa vida? Eu estou esperando a tradução da carta dele para a esposa desse irmão puritano inglês. Eu disseram que vão colocar por esses dias lá a tradução da carta dele, a resposta que ele deu para a esposa. Cara, você imagina, o cara vai perder a esposa, o filho, mas há um coração em paz. É o diabo, irmão, se levantando, levando as porcarias na porta da igreja para tocar essa música do inferno. Uma coisa que eu lembrei da carta dela é que ela fala da questão do sustento. E ela diz para ele não se preocupar com isso, porque o mesmo Deus que o levaria através do sofrimento era o mesmo Deus que ia continuar cuidando dela e do filho. Era o mesmo Deus que ia continuar dando o sustento dela e do filho. Cara, isso é muita fé, isso é. Agora, onde está isso? Onde está a sua esperança? Onde repousa a sua esperança? E João vai dizer: nesse novo céu e nova terra que está para vir e se cumprir entre nós. Muito bem, então João tem essas 4 preocupações. E agora nós estamos prontos praticamente para examinar o Apocalipse. Nós já temos uma noção do que estava acontecendo e nos falta agora apenas uma pequena noção da estrutura desse livro. Como é que a mensagem do Apocalipse foi estruturada? Nós não temos muita certeza por uma questão simples. A literatura apocalíptica não é uma literatura simples de se estruturar. Ela pode ter muitas variantes estruturais. Daí, já disse um comentarista, que a quantidade de estruturas do Apocalipse é na mesma proporção da quantidade de comentaristas que existe para esse livro. Porque cada um acaba pegando uma visão pessoal dessa estrutura, diferenciada. Não é tão simples, por exemplo, como as cartas de Paulo. As cartas de Paulo são muito simples de perceber a estrutura. Os evangelhos também são simples de perceber a estrutura. Mas Apocalipse é complicado. Nesse sentido, algumas observações ajudam a estruturar o livro. A primeira observação é que esse é um livro que construiu toda a sua mensagem usando o número 7 como um paradigma de construção da mensagem. Por exemplo, capítulos 2 e 3 nós temos 7 igrejas. Capítulos 6, 1 até 8, 6, nós temos 7 selos. De 8, 7 a 9, 21 e 11, 15 a 19, nós temos 7 trombetas. Capítulo 16, existem 7 taças. Capítulos 1, 4 e 4, 5, 7 espíritos.
Capítulo 1, 13, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 20, versículo 6, 22, versículos 7 e 14, existem 7 bem-aventuranças. É muita coincidência. Tudo estruturado com 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 bem-aventuranças. Então essa estrutura apocalíptica é interessante. Disso tem se tentado fazer uma análise geral da mensagem. E aí nessa análise geral da mensagem nós temos a introdução, que seria o capítulo 1, os destinatários, capítulos 2 e 3, as 6 visões que desenvolvem o chamado paralelismo progressivo do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 até 22, 5, e então a conclusão, que é o capítulo 22, de 6 a 21. O que você percebe é que a essência do livro está então nas visões que o livro apresenta. São 6 visões, começando no capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 5. Estas 6 visões são a abertura dos 7 selos, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 17. O toque das 7 trombetas, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 19. A identidade do Império Romano e a perseguição dos cristãos por ele, capítulos 12 a 14. As 7 taças, capítulos 15 a 16. A derrota de Roma e da besta, capítulos 17 a 19. E o aprisionamento do dragão e a vitória da igreja, capítulos 20 a 22. Isso tudo forma a estrutura onde as 6 visões vão se revelar. Muito bem. Compreendido isso, um pesquisador bíblico, exegeta do Novo Testamento, chamado William Hendrickson, no livro Mais que Vencedores, ele propôs então uma análise estrutural naquilo que é chamado de 7 paralelismos progressivos do Apocalipse. Não vai dar tempo de tratar hoje esses 7 paralelismos. Ok, eu vou providenciar uma xerox disso para a semana que vem, para que vocês possam ter em mão, já que nós não temos um data show, com a xerox na mão vocês vão poder acompanhar comigo a estrutura do paralelismo progressivo do Apocalipse de João. Ok? Muito bem, para a gente poder encerrar aqui, alguma pergunta daquilo que nós já temos estudado até aqui? Eu não sabe nada. Por enquanto, esse silêncio é enigmático. Ou eis que vocês aprenderam tudo, não aprenderam nada. Ok, na verdade, semana que vem não tem um estudo, né? Semana que vem é o carnaval, nós vamos estar no seminário de carnaval. Nós vamos ter a palestra pela manhã. É isso mesmo, Benny? Confirma aí para mim, por favor, no cartaz. É domingo de manhã? 9 horas. 9 horas, né? Isso. E à noite o culto, não é isso? Então domingo que vem não tem o estudo do Apocalipse, porque nós vamos estar no seminário de carnaval. E... é uma herege. A
Deise ontem já vejo, olha, estou pagando meu abadá. Ai. Então, daqui a 15 dias nós vamos analisar esses 7 paralelismos que estão no livro do Apocalipse, e aí a gente já começa a ter uma visão do livro como um todo. Tá joia? Deus abençoe a todos. Com a graça de Deus.